Glória a Deus, amém, igreja. A paz a todos, bem-vindo quem nos assiste online, quem está presente pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Espero que tenha preenchido um dos cartões para que um dos nossos pastores entre em contato com você e te dê bem-vindos à nossa cidade. Conheci hoje o Cristiano, falei, é crente? Ele falou, sou, com esse nome também, senão nós íamos batizar você de novo. Cristiano, vindo da Inglaterra para nós, aqui seja bem-vindo à nossa igreja, Cristiano, e todos os que nos visitam pela primeira vez, Deus abençoe vocês. Quem está viajando ainda já chega, a hora de voltar, né? Já chega, saudade de muitos de vocês. Pessoal, agora está uma viajação, como diz na minha terra, né? Mas amém pela oportunidade que temos de descansar. Queridos, eu queria que você imaginasse alguém ganhando de presente assim um carro tecnologicamente super avançado. Quantos estão precisando de um carro assim, né? Um carro assim super tecnológico, com coisas que a maioria das pessoas não tem em seus carros. Dirige sozinho, estaciona sozinho, não só estaciona sozinho, mas vai para o estacionamento sozinho e volta quando você quer. Você aperta o botão, ele vai e estaciona, quando você chama, ele volta. Imagine um carro assim. Minha esposa é o sonho de consumo dela. Ela fala, eu não vejo a hora que eu não precise dirigir. Eu falo, eu já gosto do meu 1964 Chevelle, velho, barulhento e fedendo gasolina. Mas carros assim existem e são maravilhosos. Então imagina uma pessoa ganhando um carro desse, mais ou menos como um Tesla, mais melhorado, né? Vai mais longe, tem mais autonomia, é mais luxo. Mas um carro super tecnológico, a pessoa ganha esse carro. E ao invés de usar toda essa tecnologia, todas essas questões maravilhosas que o carro dá a ela sai pelas ruas puxando ele num cavalo como se fosse uma carroça. Ele amarra um cavalo na frente e põe umas rédeas e sai andando pelas ruas com esse carro altamente tecnológico, com capacidades maravilhosas, mas vivendo ainda como se estivesse na pré-história. Você vai dizer, isso é um absurdo, pastor, essa pessoa é louca, por que ela está fazendo isso? É mais ou menos isso, para a gente poder entender que estava acontecendo com os cristãos do primeiro século. Eles haviam recebido algo extraordinário, mas estavam sendo tentados a voltar às coisas antigas. E é dentro desse contexto que o livro que nós iremos explorar durante esse mês, são 3 semanas somente, que a gente vai ver quais são os posicionamentos que esta pessoa, o autor desse livro, traz como convicção para as pessoas saírem do antigo e desfrutarem aquela nova maravilhosa tecnologia que havia chegado. Nós estamos falando de um livro chamado Hebreus. E Hebreus é um dos livros mais fascinantes da Bíblia. E o meu desejo com essa série, que são somente 3 semanas, eu não terei condições de explorar tudo que o livro tem, é talvez aguçar você a começar a ler o livro. Talvez fazer um grupo na sua casa de estudo desse livro. Talvez, quem sabe, vir nos visitar nas terças-feiras, às 7 horas da noite, onde nós estamos estudando esse livro. Esse livro é fascinante, esse livro é uma revelação de Deus para nós, nos nossos dias atuais, que também, assim como os primeiros discípulos, muitas vezes somos tentados a abandonar aquilo que é maravilhoso e cair nas fábulas e nas tradições antigas. A gente tem um livro de Hebreus, e antes de eu pregar, eu quero ser bem breve, porque eu sei que o tempo hoje já não permite explorar tanto. Eu quero trazer para vocês algumas questões importantes a respeito do livro. Esse livro foi um dos últimos a serem agregados no canon bíblico. Houve muita discussão teológica a respeito da sua inspiração, e a grande discussão que havia para canonizá-lo ou não, para aceitá-lo como inspirado, era a questão da sua autoria. Afinal de contas, quem foi o autor do livro? Quem escreveu esse livro? Havia sim uma discussão então para dar o nome do autor do livro. E havia várias pessoas que queriam ser Paulo, mas muitos pensavam, mas não se caracteriza com as cartas de Paulo, porque Paulo omitiria a sua forma de escrita, seu nome, seu título, que tão facilmente se é encontrado nos outros livros. Outros acreditavam ser Apolo. Alguns até mesmo defendiam Barnabé.
Nosso pastor, fundador dessa igreja, depois de uma classe que ele pegou, ele passou a crer que possivelmente esse livro, e aí explicando a ausência do autor, foi escrito por uma mulher chamada Priscila. E talvez por não ser aceito naquela ocasião uma mulher como escritora de um livro, ele foi então omitido o título do possível autor terreno. Mas o que ficou claramente discutido em todos os concílios que houve para a agregação desse livro é que esse livro, ele não há dúvidas que ele é inspirado por Deus. Talvez nós não saibamos quem é o escritor terreno, mas nós sabemos que existe a mão de Deus nesse livro. E ao ler esse livro, eu tenho certeza que você vai descobrir isso também. Para quem esse livro foi escrito, como eu disse, havia um grupo de pessoas, cristãos, que estavam cogitando a ideia de voltar às suas antigas práticas, mas esses eram judeus. Eles estavam correndo o risco de voltar às suas práticas religiosas, aos seus costumes. Então, a primeira audiência desse livro eram judeus que haviam se convertido ao cristianismo. E como eu disse, ele foi escrito para convencê-los que isso não era uma boa ideia. Como a ilustração que eu usei, que era algo até estúpido. Porque algo muito maior tinha chegado, algo muito superior tinha chegado. E voltar às práticas era voltar atrás, depois de terem recebido tanto. Eu fico me perguntando quantos estão assim hoje, pessoas talvez que me assistem, e a gente na igreja hoje em dia vê o movimento de Deus, sentimos a presença de Deus, vemos a presença de Deus tangível na vida das pessoas, e muitos depois de experimentar tamanha revelação, cogitam a ideia de voltar à antiga maneira de viver. Eu custo acreditar, mas é uma realidade. Eu me lembro uma fase que eu fui ao Brasil e eu comecei a repreender isso, porque era comum as pessoas dizerem: estou desviado, eu estou fora da igreja. E os números, motivos eram vários, eram sempre relacionados ao cristão ou à igreja, não necessariamente a Cristo. A igreja tal, o pastor tal, o grupo tal. E eu falava para essas pessoas: amém, tire os seus olhos deles, olhe para o autor e consumador da sua fé. É por ele que você deve estar na igreja, é por causa de Cristo. Então muitos voltam atrás também. Então nós vamos ver alguns argumentos. Eu, como disse, não tenho como explorar tudo, serão 3 finais de semana, onde eu tirei os tópicos principais que eu achei para a gente discutir nesses dias, e falar sobre esse super livro, desse super book que nós temos diante de nós. Então, eu sei que para alguns, ele fala assim: poxa, vai falar de Bíblia na igreja? Eu não tenho outro assunto para falar, de verdade, não tenho. Desculpa, se você veio na igreja querendo ouvir outra coisa, nós não temos outro assunto para falar. Amém? E se você sair daqui falando assim: poxa, nessa igreja hoje falou mais de Jesus do que qualquer outra coisa, cantou de Jesus, falou de Jesus, pregou de Jesus, é porque a gente não sabe falar de outra coisa, a gente só sabe falar de Jesus. Amém? Então nós não somos coaches, nós não somos autoajuda, nós temos ajuda do alto, e o nosso negócio é Bíblia, e o nosso negócio é Jesus. Vire para alguém que saia daí do seu lado com muito carinho e fale assim: hoje Jesus vai te pegar. Amém? Você vai sair daqui pensando em Jesus a semana inteira. Glória a Deus. Eu queria que você pensasse, e assim que eu enxerguei o livro ao estudar ele, me preparando para essa série e também nas terças-feiras, que o autor desse livro, ele se posiciona como um advogado ou um promotor perante um tribunal. Eu imaginei alguém chegando naquela ocasião com vários rolos de pergaminhos, de escritos, debaixo do braço, perante uma audiência, um auditório, um grupo de pessoas, e tentando provar a eles com fatos, com argumentos convincentes, de que o que ele estava dizendo era verdadeiro e digno de observação. Porque ao estudar esse livro, ele simplesmente não lança palavras ao ar, ele traz argumentos contundentes, principalmente para o primeiro grupo.
que o ouvia, que eram judeus. E ele faz uso com muita sabedoria e com muita aplicação de livros que eles já entendiam ser de Deus, inspirados por Deus. Então, quando a gente lê o livro, você não percebe isso porque não está lá escrito, a não ser que você tenha uma Bíblia de estudo, que aquela passagem ele estaria se referindo ao Salmo número tal, ao texto de Isaías número tal. Então ele traz esses pergaminhos e fala assim: preste atenção no que eu vou argumentar. Eu quero trazer para vocês aqui o porquê Jesus é superior a tudo. O tema da minha mensagem hoje é isso: Jesus é superior. E o primeiro argumento que ele traz é que Jesus é a revelação superior de Deus. Olha como ele começa o livro no capítulo de número 1, versículos já 1 e 2. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes. Diga assim: Deus sempre falou. E de muitas maneiras aos pais pelos profetas, e a nós falou nestes últimos dias pelo Filho. O autor de Hebreus se posiciona então perante essas pessoas dizendo assim: eu sei que Deus sempre se revelou e sempre falou. Paulo vai dizer que até mesmo a criação, em Romanos capítulo 1, revela a glória de Deus. E não existe desculpa para homem nenhum dizer que Deus não existe, porque ao observarmos a criação, chega-se à conclusão que existe uma mente que arquitetou, que desenhou, que planejou todas as coisas existentes. Então o autor está dizendo assim: Deus sempre falou. Falou de várias maneiras, falou através da natureza, da criação, falou através dos profetas, falou através de anjos. Deus sempre falou, mas nos últimos dias nós, olha o privilégio que eles tiveram, tivemos o privilégio de ouvir diretamente do Filho. Diretamente do Filho. Antes Deus falava por meio de profetas, leis, símbolos, tabernáculos, sacrifícios, festas. Mas tudo isso era verdadeiramente somente um parcial do que estava por vir. Na semana que vem eu vou falar sobre o segundo tema: somos um reflexo do que está nos céus. Somos apenas um espelho daquilo que Deus está fazendo já nos céus. E aqui ele está se posicionando justamente para isso. Sabe, tudo isso que a gente já viveu, todos os símbolos, todos os ritos, tudo que a gente já passou, era somente para apontar para Ele que veio, Jesus. E nesses últimos dias Deus falou, não pelo Filho, mas falou no Filho, através do Filho. Vendo Jesus falar, era ver o próprio Deus falando, não agora através de símbolos, ritos, tabernáculos, anjos. Deus falando diretamente conosco através da pessoa de Jesus Cristo. Um grande teólogo, N.T. Wrighton, disse o seguinte: Jesus não é apenas um profeta entre outros, mas a própria encarnação da palavra final de Deus. Queridos, isso é importante porque nesses dias este argumento tem ofendido muita gente. Eles querem colocar Jesus como um profeta, mas Jesus é Deus e Deus é encarnado. Nós não podemos deixar essa mensagem se apagar. A igreja nesses dias vai ter que se posicionar, porque mais e mais este argumento será contestado. Eu recebi um vídeo essa semana de um amigo que, ao me mandar, ele me disse: adivinha onde é esta marcha? Eu falei: é algum país do Oriente Médio. Ele falou: não, meu querido, pasme, é em Chicago, Illinois. E era uma passeata gigantesca de muçulmanos, crescendo cada vez mais dentro dessa nação que foi fundada como uma nação cristã. E a minha mensagem, já 2 semanas atrás, eu falei sobre isso. Os cristãos estão perdendo espaço, porque não querem ter filhos, porque não querem se casar, porque não estão propagando a mensagem que de Deus receberam. Isso será uma ameaça muito em breve. Já é na Europa, queridos. Eu estava um dia conversando com um casal de missionários na França.
Ele me disse o seguinte: querido, você sabia que, como francês, tem bairros que eu não posso ir? Eu sou proibido, como francês, de visitar bairros num país que é meu. Como que pode? Eles foram expulsos de certos locais. E a gente precisa estar atento a isso. A gente tem que amar todos, mas a gente tem que entender que nós estamos diante de um momento muito crucial para a igreja. E falar sobre esse assunto é importante. Porque hoje chegou um tempo que a igreja está assim, e cristãos estão assim. Eu não vou falar sobre isso porque incomoda. Eu não vou falar isso porque ofende muita gente. Eu não vou falar sobre isso porque o que eles vão pensar de mim? Eles precisam de saber que Jesus é a mensagem de Deus maior que já existiu. Não existe outro, amém, pelos profetas que vieram. Mas Jesus não é mais um profeta. Jesus é o próprio Deus falando. Timothy Keller, outro teólogo, disse o seguinte: ao olharmos para Jesus, eu tenho na tela aí, não vemos apenas instruções divinas, preste atenção, mas o próprio caráter de Deus, traduzido em vida humana, que se reflete em amor, justiça e graça entrelaçados. Quando você vê a pessoa de Jesus, por isso que eu quero encorajar todo novo convertido, você precisa de ler os evangelhos. Para começar, como é que você é crente sem ler a Bíblia, né? Não estou entendendo, você precisa de ler a Bíblia. Porque através da leitura do Novo Testamento, conhecer, pastor, por onde eu começo na Bíblia? Qualquer um deles. Todos apontam para Jesus, amém? É apenas a sinóptica, a ótica de cada escritor mostrando um ângulo diferente de Jesus. Eu coloco uma garrafa aqui, estou olhando para ela e falo assim: o que eu estou vendo? Talvez eu não estou conseguindo ler a marca. Eu estou vendo o QR Code. Eu vou falar: olha, eu estou vendo um QR Code, uma garrafa de água pequena e tal, mas o Energy que está ali vai me descrever. Não, eu estou vendo uma garrafa de água, estou vendo ela, a essência dela, mas eu estou vendo escrito Kirkland. Podia me dar uma água melhor marca também, né? Uma Fiji. Ah, puseram aqui dentro. Estão entendendo? A mesma essência é água. Mas o ângulo que a pessoa enxergou descreve algo diferente, porque somos seres humanos, somos limitados e estamos tentando descrever um Deus encarnado. Como disse o apóstolo João, ele habitou entre nós, vimos a sua glória, como a glória unigênita do Pai. Ele esteve aqui. E o que eu sei disso é que ele era Deus, ele era a palavra encarnada. O outro vai dizer: não, ele era a descendência de Davi. O outro: não, ele é mais, ele é a descendência de Adão. E cada um vai pôr um posicionamento, mas todos estão mostrando a água viva que flui do trono do Pai. Jesus. Outro teólogo famoso, Roman Williams, disse o seguinte, ele é a serviço de Canterbury: não apenas Jesus fala sobre Deus, mas mostra quem Deus é, através de suas ações concretas, perdoando, curando, acolhendo e, como eu disse, também aos marginalizados. Como eu disse, queridos, ainda há pouco, a igreja precisa de entender o que é amor. E só vamos destruir, assim, sabe, esse pensamento errado que a gente tem se a gente olhar para Jesus. Jesus amou de uma maneira que nós precisamos aprender a amar. Nós precisamos de aprender a amar as pessoas como Jesus amaria, porque Jesus habita em você através do Espírito Santo. Nós precisamos de aprender a aceitar as pessoas como elas são, como Jesus aceitaria, porque Ele é a expressão de quem Deus é. Até Jesus, todas as expressões de amor eram equivocadas. Quando Jesus vem, Ele quebra todo o conceito que as pessoas tinham de amor. Porque para eles, muitas vezes, como Deus foi se revelando progressivamente, muitas vezes o amor vinha com mão pesada. Mas Jesus, não, Ele é amor constante. Ele é amor que perdoa, Ele é amor que nos alcança. Qual a importância de tudo isso? Vivemos em uma era, queridos, em que existem muitas vozes. Existem vozes em todos os lugares. Estamos saturados de vozes. Um jovem, por exemplo, acorda pela manhã, você não sabe, mas seu filho já está no TikTok. Pastor, o que é TikTok? É o que eles gostam, não o que você gosta. A gente é Facebook, tá? Seu filho não sabe nem o que é Facebook. Alguns ainda estão no Orkut, né? Está mandando mensagem para mim até hoje no Orkut. Pastor, você não responde? Estou atualizado, estou no Facebook.
Nossos filhos não usam mais Snapchat, Instagram, isso é coisa de velho. Quem tem Instagram aqui, levanta a mão, os velhos, levanta a mão, tudo velho. TikTok, é coisa de jovem. Eles acordam cedo e vão para o TikTok. E lá logo cedo eles já tem um psicólogo falando com eles, ajudando eles. De vez em quando minhas filhas dão uma de cook, vai cozinhar. Aí eu falo, onde é que você aprendeu isso? TikTok. Essa geração está sendo bombardeada por vozes. Então é no TikTok. Muitos gurus maravilhosos de finanças no YouTube, no Instagram, ensinando as pessoas como ganhar dinheiro, trabalhos motivacionais. Cada um apresentando o quê? Uma versão de verdade. Mas nenhum deles tem toda a verdade. E por que eu estou falando sobre isso? As pessoas hoje estão em busca dessas coisas, porque têm acesso através do seu celular. Mas como eu disse no início, uma revelação muito maior nos foi dada. O próprio Cristo, que é Deus encarnado conosco. Emmanuel, Deus conosco, está presente. Ele diz, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas as pessoas preferem a tecnologia, essas vozes. Então Hebreus 1:2, que eu acabei de ler, nos lembra que a revelação de Deus, ela não é como são essas coisas fragmentadas, ela é completa na pessoa de Jesus Cristo. Em Jesus Cristo você não vai ter parte da verdade, ou parte da instrução. Em Cristo você vai ter toda a instrução do que Deus espera de cada um de nós. E nós precisamos de falar sobre isso. Há um homem chamado Dietrich Bonhoeffer, eu acho que eu falei o nome dele correto. Ele foi um teólogo alemão que enfrentou o nazismo. E ele dizia o seguinte, Cristo não apenas é a resposta para as nossas perguntas, mas preste atenção, Ele é também a pergunta que desafia todas as nossas respostas. Uau! Será que você consegue colocar Jesus em toda a equação da sua vida? E pensar em tudo o que você faz, onde que Jesus está? Aonde Jesus se encaixa? Um homem chamado John Newton, que foi o escritor daquela música famosa que a gente canta, Amazing Grace. Você sabe que ele foi traficante de escravos? Traficante de escravos nos Estados Unidos. Uma época terrível dessa história, dessa nação. E este homem que fez algo tão bárbaro, quando ele pensava a respeito de quão cruel ele foi, quantas vidas e famílias ele pode ter destruído, e foi por causa disso que ele escreveu essa música, né? Como pode, né, Deus amar um wreck como ele, uma pessoa tão ruim como ele. Este homem então, ele chegou a esse entendimento que Jesus encontrou em Cristo o consolo que ele precisava para essa alma que gritava, depois de ter feito tanta barbárie. Sabe, queridos, nenhum psicólogo vai conseguir te ajudar na dor que nós carregamos. Eu não sou contra a psicologia, eu não sou contra aconselhamentos, eu não sou contra buscar pessoas para te orientar na área que ela domina. Mas sabe de uma coisa? Nós não podemos deixar nada disso antes de primeiro buscar Jesus. Jesus é superior a tudo. Às vezes eu me pego fazendo essas perguntas para algumas pessoas que estão buscando alguma coisa. Eu pergunto, você já orou? Parece que deveria ser o primeiro, né? Aí eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Eu pergunto, você orou? Orei. E Deus respondeu? Não. Então fica quieto. Deus não falou nada, Jesus sabe tudo, amém? Quando sabe que tudo está nas mãos do Senhor, amém? João 1,18 diz o seguinte, ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Jesus, unigênito aqui é Jesus, foi Ele que revelou o Pai. Foi Ele que revelou quem Deus é. Eu estava vendo esse texto de João 1,18 e quando ele fala assim, ninguém jamais viu Deus e o Filho, o unigênito do Pai, que o revelou. Essa palavra revelou é uma palavra que nós usamos muito, nós que teólogos gostamos de fazer uma exegese do texto. A palavra que ele usa aqui é exatos. O Pai, o unigênito do Pai, o exatos, ele o revelou. Pastor, o que isso significa? Porque uma exegese do texto é isso, é explicar o texto, é interpretar o texto, é tornar ele claro. Falávamos de Deus até Jesus, mas quando Jesus vem, Ele faz de Deus ser compreendido de forma clara. Ele faz Deus ser interpretado de forma clara. Ele faz Deus ser um Deus tão difícil de ser compreendido,
algo acessível e claro para todos nós. E é isso que nós precisamos de falar cada vez mais. É tempo de silenciar as demais vozes, porque o meu primeiro ponto é esse: Jesus é a revelação suprema de quem Deus é. A gente tem que chegar numa época, embora temos acesso a tanta coisa, de silenciar as outras vozes e buscar primeiro quem Jesus é em nós, e falar de Jesus. Tem pessoas buscando a sua identidade. Esse é o problema do mundo hoje. As pessoas estão em busca de identidade, e elas estão buscando aonde? Nas redes sociais, nos aconselhamentos, nas pessoas que estão totalmente também fora do caminho. Mas Jesus pode nos dar a verdadeira identidade, mostrando que nós somos filhos amados do Pai. As pessoas estão em busca de justiça. E onde nós podemos encontrar a verdadeira justiça? Essa semana, não sei você, mas eu tive uma semana muito difícil diante de tudo aquilo que nós vivemos. Porque não foi só com Charlie Kirk. A situação começou desde aquela menina ucraniana. A gente começou a assistir tudo isso e eu pensei, meu Deus, que ódio é esse? Você ser apenas morto pela cor da sua pele. Se fosse o contrário, esse país estava em caos. Em caos. Aí vem a situação com Charlie Kirk. Eu olhei na hora, meu coração ficou deslacerado. Eu falei assim, onde está a justiça, Senhor? Amém, pastor Pedro, pela sua mensagem de sexta, porque sexta-feira eu cheguei com aquela cabeça. Até quando, Deus, a gente vai suportar isso? Até quando vai ter tanta injustiça nesse mundo? Até quando a gente vai ver o mal, parece que vencendo, e parece que nada acontece com eles? Até quando? Jesus disse, por isso que eu falo, Jesus é a resposta para tudo. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque esses serão consolados. A nossa resposta não vai ser vingança, a nossa resposta, porque é isso que querem. Existe um inimigo maior por trás de tudo isso, que quer nos dividir, que quer colocar esquerda contra direita, brancos contra negros, ricos contra pobres. E esse quer, quanto mais destruição, mais ódio, mais se beneficiar. Mas a resposta do cristão que conhece Jesus é: eu tenho sede e fome, e vou deixar que o meu Deus faça justiça por nós. Eu vou deixar que o meu Deus traga justiça sobre eles. E se o meu Deus quiser perdoá-los e salvá-los e levar para onde eu estou indo, que assim seja, porque eu aprendi a amar como Ele amou. Jesus é a revelação suprema que homem nenhum entende. Quando você fala a respeito desse amor de Deus, muitos não vão compreender. Muitos vão dizer, mas você tem direito de vingar. Você tem direito de retribuir o mal que te fizeram. Mas Jesus nos ensina algo diferente. Jesus nos ensina que nós precisamos de aprender a sofrer por amor. Então, para quem está buscando muitas vezes essa questão, é só Cristo que pode nos ensinar. Então, a mensagem de Hebreus 1, ela está ecoando, ela ecoa com força. Não precisamos correr atrás de revelações fragmentadas. Em Cristo temos tudo o que precisamos para conhecer a Deus de maneira viva, concreta e definitiva. Você está sem direção? Deus já te deu a revelação suprema. Pare de empurrar carroças. Amém? Jesus é a revelação suprema de Deus. Segundo ponto que eu quero trazer hoje: Jesus é superior aos anjos. E por que eu falo isso? Para nós parece que não faz sentido. Lembra que eu disse, usar de que alguém que debatia perante um tribunal. Para os judeus, a questão de anjos e da lei era muito grande. Ele vai nos dizer no verso 4, que Jesus, tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é superior ao deles. Eles valorizavam porque a revelação de Deus foi dada através de anjos. E a lei muitas vezes chegou através de anjos. Eles eram mensageiros de Deus. Mensageiros de Deus. Trazia a mensagem de Deus. John Stott conta isso e diz: Jesus não é simplesmente o portador de uma mensagem divina, mas Ele mesmo é a mensagem. Jesus não estava lendo uma mensagem de Deus, Ele era a própria mensagem. Mais uma vez, N.T. Written diz o seguinte: os anjos apontavam para o trono, mas o Filho está sentado no trono. Está entendendo isso? Jesus não é a placa do meio do caminho, Ele é o caminho.
Jesus não é simplesmente alguém que traz uma informação, Ele é a informação. Timothy Keller diz o seguinte: existe a tentação de absolutizar coisas boas, como tradições, mestres, ministérios, em vez de manter o olhar fixo em Jesus. Muitos cristãos de hoje em dia, queridos, valorizam muito pregadores, igrejas. Quem que vai estar lá? Pastor qual? Eu vou. Pastor qual? Eu não vou, não gosto. Não acontece aqui não, em algumas igrejas. Desculpa, eu não expliquei direito, né? Eles valorizam pregadores famosos. Tem gente que o culto aqui começa... Que hora que começa o culto? Só pensei que você não sabia. Mas 11h30, né? Se tiver um evento lá em São José com uma pessoa que ela gosta e começa 10h30, a pessoa chega lá às 5. Sério? Porque ela quer pegar o melhor lugar. Porque está lá quem ela quer ouvir. Está lá quem ela admira. Está lá quem ela coloca num pedestal. Mas nós precisamos de barrar isso, queridos. Jesus é superior a mensageiros, qualquer que seja, anjo. Você já viu anjo? Eu nunca vi. Eu sei que pessoas já tiveram experiência com anjos. Eu nunca vi anjos. Sabe que diz que é uma experiência tremenda ver anjos. Eu nunca vi anjos. Mas sabe uma coisa? Com quanto eu vejo Jesus, para mim tá bom ficar sem ver anjo. Eu quero ver Jesus. Amém? Mas tem gente que fala assim: eu queria tanto ver um anjinho. Eu não, quero ver Jesus. E tem gente que é pior ainda, né, pastor? Quer ver demônio. Tem gente que vê demônio demais. Acabei de ver um demônio ali, eu falei assim: tá amarrado. Fica com ele aí, bate papo, tô saindo, quero ver. Pastor, entrou 2 demônios na igreja. Eu falei: opa, vai lá, você que viu? Queridos, prestem atenção. Não estou dizendo que essas coisas não existem, mas existe alguém superior. Eu quero vir para um culto e falar assim: eu vi a aba da orla do vestido de Jesus. Eu vi Jesus, eu senti Jesus neste lugar. Porque Jesus é superior a Ele que eu busco. Amém? Nós precisamos de pensar, queridos, sobre isso. É por isso que essa mensagem de Hebreus ecoa. Jesus é maior que tudo isso, maior que pessoas, maior que qualquer líder que possa se levantar. Ele é o Filho exaltado, o nome acima de todo nome. Diga assim: Jesus é o nome acima de todo nome. A verdadeira fé cristã não gira em torno de mensageiros, mas do Senhor que os envia. Se você entrar na igreja, você ouvir falar mais de um homem do que de Jesus, vai embora dessa igreja. Porque essa igreja não é cristocêntrica, essa igreja pertence a homens. Jesus é o centro de tudo, amém? Ele é a razão porque estamos aqui. Então ele argumentando, Jesus é a mensagem superior de Deus, superior a anjos, superior à lei. Jesus é superior a Moisés e ao sacerdócio. 2 questões muito valiosas para aqueles que ouviam a primeira vez. Ele diz no capítulo 3, verso 3, Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés. Presta atenção, não é qualquer um, não, é Moisés. E para quem que ele estava falando? Para os judeus. Ele falou assim: Jesus é digno de maior glória do que Moisés. Da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa. Sabe que eu sempre cito eles, F.F. Bruce, é um dos contemporâneos que eu gosto muito de ler os comentários dele. Eu fui ver o que ele disse. Ele disse assim: Moisés, não é esse Moisés que toca, Moisés, o grande libertador, foi fiel como servo, mas Cristo é fiel como filho. A diferença é que alguém que cuida da casa e o herdeiro da casa. Em outras palavras, Moisés era só o mordomo, Jesus era o dono. Então ele é superior não porque ele é mais um, ele é o dono de tudo. John Piper, outro que eu admiro bastante, diz o seguinte: não precisamos de outro mediador. O sangue de Jesus é suficiente e definitivo. A gente entrou no carro para vir para a igreja hoje. E eu moro tão perto, parece que não precisa de orar, né? A gente ora, dali para aqui, que a gente nunca sabe. Senhor Jesus, nos leve em paz e segurança para a tua casa. Eu e minhas filhas no carro agradecendo a Deus. Eu olhei para minha esposa, baixinho, acho que elas nem entenderam. Eu falei: você lembra quando a gente falava Jesus e Nossa Senhora? Jesus tinha uma bengala ali na nossa vida. A gente tinha Jesus, mas a gente não sabia que Jesus é superior a tudo.
que basta Jesus. E eu falei sem criticar, eu falo porque a revelação ainda não tinha me dado. Eu achava que eu precisava de outro mediador. Mas um dia eu descobri que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Amém por todos os líderes, por todas as pessoas que foram usadas por Deus, até mesmo por Maria, pela sua fidelidade de se entregar ao Senhor num momento tão difícil que poderia custar-lhe a vida. Mas ela não morreu no meu lugar. Jesus morreu por mim. E Jesus é o mediador entre Deus e os homens. Então Jesus é superior a Moisés, ao sacerdócio. Muitas pessoas ainda hoje buscam Moiséses, no plural mesmo. Pessoas que intercedam por elas, pessoas que falem por elas, pessoas que se apresentem perante Deus. Queridos, a igreja está cheia de pessoas assim, que não buscam a Deus, mas querem um guru espiritual que busque. Que não buscam uma palavra revelada, mas querem alguém que traz mastigadas para elas. Eu estou mentindo? A igreja está cheia disso. A gente está empurrando carroça, sendo que existe a revelação dada por Deus, que é Cristo. Você já leu um livro difícil? Quantos já leram? Eu já li vários, eu acabei de terminar um agora, é difícil de ler. E eu queria muito estar com o autor do lado. Meu filho, me explica isso aqui, que está difícil de entender. Ia ser tão bom, né? Mas a Bíblia é o único livro que você, ao ler, você tem o autor do seu lado. E se te falta a revelação, fala assim: Senhor, o que está falando aqui? Para, não continua lendo. Ore e fala: Espírito Santo, o que está dizendo aqui? Jesus é a revelação de Deus assim, para você. Para você se desfrutar. Só que as pessoas hoje não querem. Elas continuam, ainda buscando cada vez mais a carroça. Carroça. A gente está tão hoje viciado na tecnologia, que a gente fala assim: vou pedir para Deus falar comigo. A gente pega o YouTube e sai assim, Aí sabe quem está escolhendo o que Deus vai falar por ti? O algoritmo. Não é o Espírito Santo, é o algoritmo. E aí você está cercado e bombardeado das mesmas coisas. Por quê? Porque você está com um algoritmo viciado. Deixa eu dizer uma coisa: o Espírito Santo não tem vício, ele sabe o que você precisa. Se você parar e começar a orar e pedir ao Espírito Santo que falar com você, sabe aquele problema que você quer tanto resolver? Jesus é a resposta. Você não precisa de Moisés, você tem Jesus do seu lado. E a igreja precisa de levantar novamente esse clamor para Cristo. Para Cristo, Jesus. Na prática, esse texto está nos chamando a uma vida ousada em oração. Ousada. Não é aquelas longas orações que muitas vezes parece mais aquela coisa que Jesus diz para não fazer, né? Tem muito fariseu na igreja, que grita em voz alta, que fala e nada acontece. Grita e Deus não ouve, porque é maçante. Deus quer genuína oração, aquela que vem do coração. Aquela que muitas vezes você não está nem querendo ficar de joelho, você fica sentado, você está emburrado e fala assim: eu estou chateado mesmo, não estou gostando de nada do que está acontecendo na minha vida. Parece que você não está vendo. O senhor viu o que está acontecendo? Você viu como que ela falou comigo, Senhor? O Senhor dá vontade de meter a mão na cara dela, viu? Não, o que? Ele? Se eu pudesse, eu passava o carro em cima dele. Passava mesmo, viu? Sabe por que eu não passo? Porque eu tenho medo de ir preso. Não é nem medo do Senhor, que eu sei que o Senhor me perdoa. Você acha que eu não oro assim, não? Ele sabe o que está no meu coração, eu vou ficar fingindo. Oh, Deus amado, maravilhoso, lindo, poderoso. Tu sabes, Senhor, como está sendo difícil aquela pessoa, mas nós amamos. Ama nada, tu quer matar. Sabe entendendo o que eu estou falando? Oração não hipócrita, oração genuína, oração sincera, oração que Deus conhece o seu coração. É isso que a igreja precisa. Falar com Deus cara a cara, porque o véu foi rasgado e Ele está vendo. Fala com Deus. Agora, às vezes não dá para ser de voz alta. Tem gente que acha que eu não estou orando, é porque eu não posso orar de voz alta. Está entendendo? Se orar, você escandaliza, não volta mais. Pastor, eu queria queimar meia dúzia de pessoas na igreja. Queria, mas não posso. Está entendendo? Jesus rasgou o véu para que você tivesse acesso. E outra, ao falar com Deus, um ser pecador, não fôssemos consumidos, não fôssemos destruídos. Se não é a graça de Deus, a gente não estava aqui não. Se não é o favor de Jesus, eu não estava aqui, você não estaria aqui. Então, porque Ele fez, agora eu tenho acesso a alguém tão especial, usando mais uma vez a tecnologia grandiosa, maior que pudesse existir, eu vou ficar ainda empurrando carroça.
Deixa eu falar com aquele que é dono de tudo. Dono do ouro, da prata, conheço. Gente, eu tenho vitórias na minha vida por causa de oração. Não foi fulano, amém pelos irmãos que me ajudaram, mas foi a oração, foi o Senhor que me deu a vitória. E hoje eu olho para as coisas e falo assim, como é que a gente chegou aqui? Orando, crendo, buscando, esperando, chorando, mas determinado que só Ele pode, só Ele pode, só Ele pode. Se não tem saída, é porque o Senhor não quis, mas só o Senhor pode. Mas se o Senhor quiser, o Senhor pode. Você já orou assim? Todo dia, o Senhor pode, o Senhor pode. Fecha os seus olhos agora, faz aquela oração que vai vir lá do teu coração. Sabe aquela coisa que você precisa? Diga assim, Senhor, Tu podes. Se o Senhor quiser, o Senhor pode. Não há nada impossível para Ti. Deus, eu não preciso de profetas, eu não preciso de anjos, eu não preciso de revelações de homem. Eu preciso de uma palavra que saia da Tua boca. E eu creio, e eu busco, e eu quero, e eu sei que o Senhor pode. É Deus, queridos. Jesus veio para isso. Jesus é superior a Moisés e ao sacerdócio. E por último, Jesus é superior em promessa e em esperança. Para quem que ele estava falando isso? Para judeus que tinha promessas e que tinha esperança. Mas ele diz, olha, quando chegou agora Jesus, as promessas antigas ficaram pequenas e a esperança que você tinha já se foi. Porque como diz Paulo, é como um tutor que está guardando o filho até que o pai chegue. E o tutor, tudo que ele faz é guardar, proteger, guiar. Mas agora chegou o verdadeiro pai, e o pai está dizendo o seguinte, me dá agora que é meu, e eu vou cuidar. Hebreus 8:6 diz assim, em Cristo agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é o quê? Superior ao deles. Assim como também a aliança da qual ele é o mediador, e superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Ele falou várias vezes superior aqui, eu não sei nem contar. Jesus é superior, as promessas dele são superiores. A gente não está vendo ainda, pastor, mas é superior. A gente não alcançou, mas é superior. A gente não viu ainda, mas é superior. O que os olhos não viu, o coração não desejou, o que jamais penetrou na mente humana, é o que Deus tem preparado para os seus filhos. E o meu justo viverá pela fé. E se ele se recusar, a minha alma não tem prazer nele. Queridos, nós estamos vivendo não para este mundo, nós estamos de passagem nesse mundo. Porque se você quiser recompensa nesse mundo, você está no time errado. Estão me entendendo? O outro time é o seguinte, chegou, já recebe camisa 10, vai jogar lá na frente, elite. Você chega lá, holofote sobre a sua vida. Você já viu pessoas que do nada estouram na vida? Pacto com coisa ruim, sério, ele tem o negócio na mão. Jesus não. É dor, sofrimento, é cruz, é renúncia, é abrir mão, é muitas vezes ser perseguido, morto. A última mensagem dessa série é: os nossos heróis sangram. Os nossos heróis sangram. Nós não somos super-homens, nós somos de carne e osso, mas a nossa fé, ela é super. A nossa esperança, ela é super. A nossa segurança, ela é super. Sim, a gente pode até sofrer por um leve e momentâneo período de tempo, mas a coroa que nos está sendo proposta, ela é inigualável. Vai chegar um tempo que a gente vai ficar 1000 anos só rindo um pro outro, parecendo bobo, só dizendo, valeu a pena. Valeu a pena esperar, valeu a pena não duvidar, valeu a pena perseverar, valeu a pena. Kirk, quando ele entrou lá, o Charlie Kirk, aplausos foram dados para ele. Mais um herói entrou na galeria da fé. Mais um herói chegou aplaudido, dizendo,
combateu o bom combate, guardou aquela fé dele até o final, e agora receba a coroa que lhes foi proposta. Às vezes, muitas vezes desse mundo nós vamos sair daqui como perdedores, mas o céu vai estar nos aplaudindo por causa da nossa fé, porque a nossa esperança é maior, é superior. As promessas que nós temos são superiores. Pedro vai dizer o seguinte na sua epístola, capítulo de número 1, verso 3 e 4. Ele nos regenerou para uma viva esperança, para uma herança incorruptível. Jesus disse: não juntais tesouros na terra, onde os ladrões roubam e a ferrugem destrói, mas juntais tesouros no céu, onde nada deste mundo pode destruir. Como é que está a sua conta no céu? Bancarrota, pastor. Começa hoje. Começa hoje. Quem Jesus é na sua vida, começa a guardar no céu. Cristo é superior, porque o seu sacrifício foi perfeito, e Ele é para todos os dias. Ela não foi escrita em tábuas, a sua promessa, mas foi escrita no nosso coração. Ela não está sustentada por promessas humanas, mas está sustentada pela própria palavra de Deus. Sabe o que a palavra de Deus diz? Ela não volta vazia. Vire para alguém e fale assim: você tem promessa de Deus na sua vida? Então fica tranquilo, ela não volta vazia. Sério, Deus está mandando ministrar para você hoje. Você que está desesperançoso, você que está me assistindo e estava pensando por um triz de voltar, Deus está mandando te dizer: as suas promessas são superiores. A sua fé tem que ser superior. Nós sabemos em quem temos crido. Em conclusão, o autor de Hebreus está nos lembrando que em cada capítulo, cada lugar desse livro, que Jesus é maior. Não tinha como você receber uma outra revelação. Eu sempre digo isso: Deus, se o Senhor não fizer nada por mim ao resto da minha vida, o que o Senhor já me deu foi suficiente, que foi a revelação de quem Jesus é. Às vezes a gente está pedindo a Deus algo, sendo que a gente já recebeu tudo. Não sei se vocês entenderam. O que você precisa não é de uma cura. Muitas vezes Deus vai te curar, mas você precisa, antes de tudo, é ter Jesus na sua vida. O que você precisa não é aquele dinheiro que você tanto quer para abençoar a obra. Você precisa de Jesus na sua vida. Jesus tem que ser o motivo das suas questões. Uma vez eu fiz essa pergunta numa mensagem, vou fazer novamente, porque me veio à memória. Se você escreve as suas orações, o quanto da sua oração está lá? Ao invés de Deus me dar isso, aquilo, me dá mais de Cristo. Quantas suas orações está: Senhor, eu estou cansado de ser assim, revela-te Cristo em mim. Quantas suas orações você está renunciando quem você é para ser mais dele? Quantas suas orações você está no altar não para pedir a cura, para pedir um milagre, para pedir um casamento? Você está pedindo Jesus na sua vida. Porque se Jesus é superior a tudo, e Ele é, Ele deveria ser o motivo maior da nossa grande busca de Deus. É nesse contexto que Jesus fala em Lucas 11: se só vós, sendo maus, saber dais boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu dará o quê? O Espírito a quem os pedirem. Não é pedir coisa desse mundo, não, é pedir coisa dos céus. Não é pedir coisas terrenas, é pedir coisas eternas. Hebreus 12, 2 termina dizendo para nós precisamos de olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo, porque só assim a gente não vai desviar. A gente está começando essa série hoje, é um desafio para nós como igreja. Por quê? Porque nos alinha com o que faz todo o motivo pelo qual a gente está aqui todos os domingos. Nos alinha com o propósito pelo qual somos igreja. Nos coloca de volta no trilho, que muitas vezes a gente se perde. As igrejas hoje estão se perdendo do motivo porque são igrejas. Se tornaram clubes sociais, se tornaram reuniões de pessoas, se tornaram encontros, se encontraram tanta coisa, autoajuda, coach, mas não tem Cristo. E esta mensagem, como pastor dessa igreja, é um chamado de volta ao centro de tudo, que é Jesus.
Se Ele não está no centro daquilo que fazemos, não vale a pena continuar. Foi isso que Moisés disse: não me faça partir daqui se o Senhor não for comigo. Nós estamos buscando nos alinhar quem Jesus é em nós. Ele é superior a tudo. Eu queria que você examinasse a sua vida nesse momento. Onde você está buscando substitutos para Cristo? No trabalho, tentando fazer dele sua identidade. Nos relacionamentos, buscando neles a segurança que só Cristo pode te dar. Na aprovação de outros. Como se o olhar humano fosse mudar alguma coisa para você. Sabe, o olhar que eu quero não desagradar é o dele. Sabe, o olhar que a gente precisa almejar todos os dias não é ser reconhecido pelo pastor, pelo seu líder, pelo seu patrão. É quando a gente cruzar, como mais uma vez Charlie Kirk cruzou a linha de chegada, a gente possa ouvir: servo bom e fiel. Esta tem que ser a sua maior vontade. A gente está vivendo uma era, queridos, onde pessoas estão na igreja, mas não são convertidas. Não houve renúncia, não houve entrega, não houve transformação, porque Cristo não é o centro. Mas pode começar hoje. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Pode começar hoje. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Pai, eu entreguei a tua palavra como o Senhor não me deu. E obrigado, Senhor Jesus, por essa revelação tão superior que nós temos em Cristo. Obrigado, Senhor Jesus, por tirar a religião e se fazer presente em nossas vidas. Tentávamos alcançar os céus pelos nossos próprios recursos, mas o Senhor vem e mostra: não, só há um caminho, só há uma verdade, só há um Salvador. E quando o Senhor estendeu a mão, o Senhor nos tirou, como Pedro que afundava nas suas fraquezas, nas suas falhas. O Senhor disse: estou aqui. Obrigado por ter nos erguido um dia, Senhor. Nós não podemos, Senhor, perder jamais a razão, o motivo pelo qual somos igreja, porque estamos aqui. Às vezes, Senhor, eu vejo as pessoas se distanciarem da tua casa porque esquecem que o que nos uniu é maior, é superior do que aquilo que pode vir a nos dividir. Mas hoje, Senhor, essa revelação: Cristo é superior, está sendo plantada dentro dos nossos corações. E eu oro, Senhor Jesus, que ninguém possa arrancá-la. Por toda a igreja, Pai, planta a convicção quem Jesus é. Aqueles que me ouvem através desse canal, eu oro que eles possam te conhecer como um único e suficiente Salvador e Senhor. E se está alguém aqui hoje que nunca fez essa decisão para dizer: Jesus, porque você não vai experimentar Cristo. Jesus não é um produto. Jesus é Deus encarnado. Você só vai dar lugar para Deus na sua vida, como você precisa de dar. E se tem alguém que diz: olha, pastor, eu tenho vivido a minha vida, eu não vou te expor aqui na frente, eu te prometo. Eu tenho vivido a minha vida da minha maneira, com as minhas convicções, com os gurus que eu tenho ouvido, mas eu não tenho buscado Jesus para ser o centro da minha vida. A verdade é essa. Mas hoje, pastor, ouvindo essa palavra, o Espírito Santo está convencendo meu coração que eu preciso de voltar. Só levante sua mão assim, eu quero orar por você, como sinal de entrega. Tem alguém? Amém, eu vejo a sua mão, pode abaixar. Alguém mais? Amém, querido, Deus te abençoe. Eu vejo a sua mão, pode abaixar. É só um retorno, é só para dizer: Pai, eis-me aqui. Chega de dar volta, eu estou tentando fazer do meu jeito. Pai, por essas mãos levantadas eu oro agora, Espírito Santo, porque é o Senhor que convence do pecado, da justiça e do juízo. Espírito Santo, eu oro por essas vidas que levantaram as mãos pedindo ajuda, querendo voltar ao trilho que eles nunca deveriam ter saído. Eu oro agora, Espírito Santo, faz morada, entra,
Se vocês puderem orar comigo, toda a igreja, diga assim: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Eu reconheço que sem Ti eu não sou nada. E hoje eu peço que o Senhor entre na minha vida, que o Senhor governe, que o Senhor dirija, que o Senhor controle tudo que é em mim, que o Senhor possa ser o centro de tudo que eu fizer, em nome de Jesus. A partir de hoje, priorize Jesus na sua vida. Se Ele é superior, como você diz, priorize Jesus. Não coloque Ele na balança com nada, porque Ele é superior, nem vale a pena ir para a balança, é verdade? Ele é o número 1 da sua vida. Coloque-se de pé, deixa eu orar por vocês. Semana que vem, somos um reflexo do que está nos céus. Amém? Levante a sua mão. Se você precisar de oração, vem aqui na frente, a gente ora com você. Se alguém precisar de alguma coisa, eu vou ficar aqui alguns minutos. O almoço está sendo servido. Só vá atrás dos seus filhos, tá? Por favor. Não deixe eles sozinhos, sem supervisão. Amém? Glória a Deus. Pai, obrigado por esse tempo. Obrigado pela palavra que revela, que fala, que instrui e que deve nos governar. E que essa graça do nosso Senhor Jesus Cristo que nos alcançou, o amor do Pai que está sempre presente em nossas vidas, e a presença do Espírito Santo esteja na vida de cada um de vocês. Deus abençoe, tenha um domingo extraordinário e viva para Deus. Vive para alguém e fala assim: semana que vem, não perca. Amém. Deus abençoe. A paz a todos.